Hoje eu quero te mostrar alguns bons motivos para você adicionar música clássica na sua dieta. Eu digo isso porque ao longo aí de 25 anos dando aula de música em vários contextos, em vários ambientes, são vários públicos que eu já trabalhei dando aula de música, eu sempre percebi essa resistência a ouvir música clássica. As pessoas elas têm um preconceito de achar que música clássica é coisa de uma elite intelectual, de pessoas privilegiadas culturalmente, intelectualmente. E a ideia desse vídeo é justamente mostrar o contrário, mostrar o oposto, que qualquer um pode exercitar essa prática fantástica de aprender a ouvir música, e sim, existe isso, aprender a ouvir música. Na escola com as crianças eu ensino, né? Aprender a ouvir música é fechar os olhinhos, fechar a boca e abrir os ouvidos. E ali eu começo a explicar o que eles estão ouvindo. É algo bem rudimentar, mas com a criançada de 6, 7, 8, 9 anos funciona muito bem e funciona assim deles tomarem gosto de ouvir, deles associarem uma coisa ou outra, né? Uma história, uma sensação. Mas aqui, como eu entendo que eu não estou falando com o primeiro ano, né? Então eu vou trazer argumentos muito mais sólidos para que você adicione música clássica aí no seu dia a dia. Fala aí, caras, como que vocês estão? Espero que estejam todos bem, todos aí firme e forte nessa batalha que é a vida. Eu sou o João, se essa é a sua primeira vez aqui no canal, aqui eu falo de música, falo de guitarra, falo de violão, falo de outras coisas e hoje a gente vai falar de música erudita. Poxa, João, você falou música clássica, então vamos começar aí pelo termo. O termo mais apropriado é música erudita, de erudição. Música clássica, para quem estuda música, tem um conhecimento mais aprofundado da música, entende que música clássica foi a música composta, praticada num determinado período da história da música, que vai aí de 1750 a 1810, por exemplo, 1820, aí depende do autor, certo? Mas, quando a gente fala de música clássica, a gente está falando da prática desta época. Por exemplo, Beethoven seria um compositor clássico. Bach, por exemplo, já não seria clássico, seria um compositor do período barroco. Mas isso aí a gente reserva para um outro vídeo aí. Nossa, eu vou adorar falar de história da música aqui com vocês. Resolvida essa questão aí da nomenclatura, né, música clássica, música erudita, ora eu vou falar um, ora eu vou falar outro. Não é porque eu tenho o conhecimento um pouquinho mais aprofundado que não tem esses deslizes, né? É pela prática do dia a dia, até para que as pessoas entendam melhor do que a gente está falando, eu termino falando música clássica no lugar de música erudita. O legal, né? Vamos sair da questão da nomenclatura e vamos realmente para o que é prático. É que adicionar música erudita no nosso dia a dia, ouvir música erudita, e aqui eu vou focar primeiro para quem não é músico, quem não tem um estudo da música. Porque sim, você aí, civil, não passou pelo conservatório, não toca nenhum instrumento, não toca nem apito, nem galinha no terreiro, você pode aprender a ouvir música também, né? Pode não chegar no nível de um músico, mas a minha ideia aqui é até te incentivar a estudar música, a adicionar música na sua vida, porque você só tem a colher benefício. Mas mesmo assim, você pode aprender a ouvir música e tirar proveito disso. E quais são os proveitos que uma pessoa não músico, não musicista, pode tirar ao ouvir música, principalmente a música erudita? Então, a gente tem dois lados aqui. Nós temos os efeitos, que são efeitos meio que subjetivos, não deixam de ter o seu valor. Tem gente que sente mais, tem gente que diz que sente menos, mas são coisas que a gente fica difícil de mensurar. Antes até de entrar nesse tipo de benefício, eu tenho que desfazer aquele mito fantástico que eu não lembro direito de onde veio,
que ouvir Mozart, por exemplo, ou expor os bebês a ouvir Mozart, você vai estar fabricando gênios. Deve ser, eu não sei de onde que tiraram isso, por experiência própria, eu nunca vi isso acontecer. Eu vou ser sincero, eu sou músico há muitos anos, estudo até hoje, mas eu acho muita coisa do Mozart chata pra caramba, eu prefiro Beethoven, é do mesmo período. Eu acho que Mozart, o pessoal faz muita festa em cima de Mozart, sou muito mais Beethoven. Isso aí é legal até para criar uma polêmica. Se tiver algum músico aí me assistindo, bota nos comentários quem você prefere, Mozart ou Beethoven. Então, essa coisa do Mozart, eu não sei quem inventou isso, mas realmente não funciona. Mas existem outros benefícios. Então, por exemplo, ouvir música erudita, pela própria característica da música erudita, da maioria das vezes ela ser uma música instrumental, ela permite que essa música ela funcione em regiões do cérebro que não exige tanto uma atenção ativa. Por exemplo, o que seria diferente disso? Uma música com uma letra. Né? A música com a letra, como a letra ela está muito próxima da nossa região da linguagem no cérebro, a gente vai querer sempre processar a letra de uma música de forma consciente. Você está ouvindo a música, você está lembrando, você está cantando, você está prestando atenção na letra. Como a música erudita, em alguns, só em alguns casos, né, um caso da ópera, por exemplo, um canto lírico, um canto sacro, aí a gente tem letra porque é cantado, mas, fora isso, normalmente ela é instrumental. E parece que isso desliga justamente essa região da linguagem que quer ficar processando o que está sendo dito. E aí a gente entra naquela situação famosíssima e que funciona assim, das pessoas que, ao estudar, trabalhar, ou simplesmente está ali tomando um café, olhando pela janela, apreciando a realidade. Coloca uma música mais tranquila, uma música instrumental para ouvir. E aí eu posso dar alguns bons exemplos aqui que você pode procurar aqui mesmo no YouTube, procurar aí no seu streaming de áudio favorito. Por exemplo, um Chopin, né, um Frederic Chopin, principalmente as obras para piano. Eu acho que para esse tipo de benefício, é muito legal você buscar as peças que são puramente instrumentais, de instrumento solo, não as orquestrais. Porque a orquestra, apesar de ser uma coisa fantástica, mas a orquestra ela tem muita dinâmica. E não que isso seja ruim, isso tem a sua importância, mas eu reservo ela para uma outra situação, uma outra forma de avaliar. Mas se você procura um momento de relaxamento, de concentração, as músicas instrumentais, normalmente de instrumento solo, a gente consegue tirar um melhor proveito. E aí vai as obras de piano de Chopin, piano do próprio Beethoven, as suítes para violoncelo de Bach, suítes para laúde de Bach, o Debussy também, as obras para piano de Debussy. Eu acho que isso daí já deixa o seu prato bem cheio na sua dieta de música erudita se você está procurando relaxamento. Mas a coisa não termina por aí. É relaxamento, ela te ajuda a estudar, se concentrar, ela melhora o foco, e aí depende, né, da atividade que você está exercendo. Isso aqui é muito parecido também com aquelas pessoas que precisam caminhar, pedalar de bicicleta, para poder ter ideias, se concentrar. É como se, ocupando outras regiões do cérebro, a gente limitasse a entrada de ruído externo. A música ela consegue fazer isso. Se você não quiser pedalar por aí, não quiser correr na praia, você pode ouvir música clássica que ela vai te ajudar com esse processo. Já falei então como uma ferramenta para melhorar o seu foco no trabalho, nos estudos, na leitura, ou simplesmente na contemplação da realidade, mas também falei na promoção do relaxamento, redução do nível de estresse. Poxa, imagina, depois de um dia de trabalho, você chegar em casa, colocar uma música dessa, e desfrutar, né, de uma obra musical de excelência, de composição.
Isso aí você pode acompanhar com uma latinha, com um copinho também, que vai ajudar no seu relaxamento, vai reduzir seu nível de estresse. Há quem diga que melhora a questão neurológica da conexão entre os neurônios. E aí, mais para o final do vídeo, eu vou indicar duas obras. Se você tiver mais interesse para se aprofundar, você pode buscar essas duas obras. E existem também benefícios que são mais palpáveis. Por exemplo, redução da pressão arterial. Existem estudos que provam isso. Ouvir música erudita reduz a pressão arterial. Eu acho até que isso está muito ligado à questão da redução do estresse, da ansiedade, promovendo um relaxamento. A pessoa, ela naturalmente, ela vai ter uma redução na sua pressão arterial. Também existe, vamos dizer assim, melhoria, otimização do sistema imunológico. Tem pesquisas, estudos que provam isso. E aqui, por mais que pareça assim, uma coisa meio genérica, eu estou falando que é fácil de encontrar essas informações, mas pela minha experiência trabalhando com música há tantos anos, muitos desses efeitos eu vejo eles funcionarem na prática. Então, eu consigo dar respaldo para isso aqui pela minha própria experiência enquanto músico, enquanto professor. Beleza, eu falei aqui da música para um não músico. Então você pode tirar proveito disso tudo. Ah, sim, estava esquecendo aqui, tem um que é muito interessante. E esse é fácil de desenvolver também, que é o conhecimento da história da música. Talvez não num nível aprofundado, onde você vai começar a esbarrar com termos técnicos, questões que realmente precisaria de um estudo da música, da teoria da música, mas conhecer a história dos compositores, a história da época, a história envolvida em determinada composição. Isso aqui nos dá uma bagagem cultural que poucas pessoas possuem nos dias de hoje. Vai ser um pouco chato, porque você vai conseguir esse tipo de bagagem, você vai conseguir pessoas para conversar sobre elas. Talvez só aqui o canal e mais meia dúzia de canal no YouTube. Você vai virar um lobo solitário. Mas isso é muito prazeroso, você entender da história da música num contexto geral. E isso vai te gerando uma empatia com, por exemplo, os compositores. Você começa a entender como que foi a vida de Bach, a vida de Beethoven, você vai entender como que foi a vida de Chopin, e você vai começar a entender que esses caras, eles não eram pessoas extraordinárias com superpoderes, pessoas com um QI acima de 200, nada disso. Eram pessoas comuns, como eu, como você, que tiveram sua história, e muitas dessas histórias até bem conturbadas, e aí a gente vai criando essa afinidade com essas pessoas e a gente começa a fazer um exercício de dedução. Poxa, se esses caras são comuns e eu sou comum e eles conseguiram fazer essas coisas fantásticas, conseguiram compor essas músicas maravilhosas, eu também consigo. Eu também consigo fazer coisas fantásticas, consigo fazer coisas maravilhosas. Então é um exercício muito legal esse de conhecer a história, tanto a história da música, da época, a história do contexto onde aquela composição foi feita, escrita, até mesmo a história dos compositores. Indo agora para os benefícios que nós, músicos, podemos tirar, ouvindo, adicionando, e aqui eu não vou colocar só ouvir, né, música, mas também estudar a música erudita, os benefícios que a gente consegue tirar disso daí, dessa prática, não só ouvir, mas também estudar, praticar. Bom, a primeira coisa é que a música erudita, a gente está falando de um pedaço da produção musical da humanidade. A gente não pode dizer que só existia música feita na Europa, aqui no Ocidente, em toda a nossa história. Nós temos a música oriental, nós temos
a música é feita por grupos mais primitivos, grupos indígenas, povos da África, povos do Oriente, e aí vai entrando culturas, vai entrando localidades. A gente pode ver isso de uma maneira muito fácil, muito nítida, aqui dentro do Brasil mesmo, né? Entra numa região mais afastada, ainda existem comunidades indígenas que tiveram pouquíssimo contato com o homem branco, com a civilização, e eles preservam ainda muito de sua prática cultural, inclusive a música. Nós temos o regionalismo. Aqui eu estou falando do Espírito Santo, estou falando de Vitória, Espírito Santo. Aqui a gente tem a prática do Congo. O pessoal tem os tambores, tem a casaca, que é um instrumento que tem um negócio feito de bambu, que a gente chama de costela, e tem uma cabeça esculpida. E isso tem toda uma história em volta dessa prática. Mas quando eu falo de conhecer a história da música ocidental, é porque, principalmente essa base europeia, e eu sei que tem um pessoal chato que reclama disso pra caramba, porque a gente é colonizado pela prática da música europeia, da teoria da música europeia. É um povo chato. Mas a verdade é que toda a nossa música, ela tem influência da teoria, da prática, da música feita nos últimos 1000 anos, podemos dizer assim, lá desde os finais da Idade Média, com escola de Notre Dame, Leonardo, Perrotin, até os dias de hoje, isso aí passando pelo Renascimento, passando pelo Barroco, pelo Classicismo. E aí, por mais que você não seja um músico da área do erudito, não seja um cara do conservatório, pô, João, mas eu toco samba, cara. Eu toco na roda de choro, eu toco rock, eu toco jazz. Jazzista não, enjoado, né? Jazzista vai arrumar problema com isso. Mas eu toco outros gêneros que não são música erudita. Sim, ótimo, mas todos esses gêneros, eles vão falar de escalas. Você vai tocar uma música no modo maior, você vai ter formação de acorde, você tem harmonia, você tem a forma. E por mais que você não toque uma forma sonata numa roda de samba, mas você toca as músicas dentro de uma roda de samba, elas obedecem uma forma, elas respeitam uma estrutura. Do mesmo jeito é assim dentro do rock, é assim dentro do jazz. Eu tenho medo de falar isso do jazz. Você tem estruturas, você tem formas para que se atribua ordem àquela composição musical. Porque se não tiver forma, imagina, o pé está no lugar da cabeça, o braço está no lugar do nariz, a coisa fica meio bizarra. Então, a gente precisa de ordem, de estrutura, para que as coisas elas se tornem coerentes até mesmo para o nosso cérebro, para a gente compreender melhor. Então, o músico, ele precisa estudar a música erudita. Não para ser um músico erudito, mas para que ele compreenda melhor as bases teóricas da música. E aí ele vai estudar a harmonia, ele vai estudar a estrutura musical, forma musical, ele vai entender muito melhor como que isso funciona e isso vai refletir diretamente na prática musical dele. E falando em prática musical, um outro benefício que músicos podem tirar da música erudita, em estudar música erudita, não faz muito bem parte do escopo aqui desse vídeo, é a prática mesmo, instrumental. Por quê? Porque eu não sei se esses caras, quando compõem alguma coisa, compõem com algum requinte de crueldade, mas os caras gostam de inventar umas coisas bem difíceis de se tocar. E aí, quando a gente assume a execução dessas peças em nossos instrumentos, você concorda comigo que a gente vai desenvolver uma técnica mais apurada? A gente vai aumentar a velocidade da mão, a gente vai aumentar a precisão, a força, a nossa coordenação motora fina, como um todo, ela melhora quando a gente busca tocar algumas peças desse repertório, né? Você pode não ser um músico erudito,
Você pode ser um cara do rock, por exemplo, mas pegar uma peça ou outra aí para violão, uma coisinha mais difícil, para dar uma melhorada na sua técnica, fazer um estudo de arpejo, coisa que você, no final das contas, vai terminar trazendo para a sua prática do rock, vai terminar trazendo para a sua prática do samba. Então, tem isso também, né? A prática do instrumento. Aí eu fecho essas duas situações dos benefícios de colocar música erudita na sua dieta, tanto para um não músico quanto para um músico. Então, nós temos benefícios de promover relaxamento, a melhoria no foco, redução das situações de estresse, ah, existe quem defende que vai melhorar a questão de sinapses entre os neurônios, redução da pressão arterial, para os músicos, compreensão das bases da música que ele pratica, o desenvolvimento da técnica, a compreensão das estruturas musicais de uma forma mais aprofundada. Isso tudo é bacana, isso tudo é sem sombra de dúvida é muito bom nós buscarmos isso, mas agora eu vou entrar no que eu considero o melhor quando a gente adiciona música erudita no nosso dia a dia. É eu penso que é o suprassumo, porque isso daqui pode se estender para outros ramos da nossa vida, né? Da nossa rotina, que é o desenvolvimento da percepção estética. Nós podemos utilizar a música erudita para desenvolvermos, ou em algumas pessoas, criarmos um vocabulário estético. Não sei se esse termo vocabulário estético seria mais apropriado. Talvez um professor de filosofia apareça aí me perturbando, falando que não é bem assim, mas nós vamos gerando é, uma bagagem de compreensão do que é belo, do que é agradável, e vamos utilizar a música para isso. Poxa, João, legal, cara, mas não entendi direito. Por que que isso é bacana? Por que que isso vai me trazer benefício? É o bonito? Eu vou gostar de coisa bonita, é isso? Então, vamos lá. Vou fazer aqui uma analogia meio tosca, mas eu acho que é boa. Você vai no supermercado, aí você vai lá na banca das frutas, aí tem lá maçã. Você vai comprar uma maçã feia? Você vai comprar uma maçã bonita, poxa. Porque o bonito da maçã, o belo da maçã, ele te transmite que existe uma possibilidade muito grande daquela maçã estar boa por dentro. Estar saborosa, gostosa, suculenta. Você vai pensar isso em outras situações, né? Comida é um exemplo bom nesse caso, porque é quase que instintivo. A gente olha para a comida e vê que pô, essa comida está boa para comer, ela está bonita, a cor da carne, a cor da fruta, né? Vai no restaurante, olha lá a comida feita no restaurante. Então, o belo, ele não é só uma coisa do bonitinho, ele transmite informações que não passam tanto pelo racional. Passa a informação de que é bom, está saudável, não está estragado, não está contaminado. E isso a gente pode elevar para um nível superior através do estudo, da ampliação aí do nosso vocabulário, da nossa percepção estética através da música. Você lembra quando eu falei lá dos benefícios para os músicos? Os músicos eles começam a, a perceber, entender, compreender as estruturas musicais, forma musical, como que uma obra musical ela é feita, ela é composta, ela tem que ter uma estrutura. A gente não pode fazer um negócio de ponta cabeça, de qualquer jeito. E a estética, ela está dentro disso aí, dessa compreensão da forma. Então, não, o belo, ele traz isso, a estrutura, a forma, a coerência, o significado. E isso nos permite até deixarmos de sermos é, é, apenas ouvintes para pessoas que compreendem a música como um todo. Tá,
Aí eu dei o exemplo lá do supermercado, falei isso tudo, e aí? Né? Ainda a coisa não bateu. Existe um processo dentro dos nossos processos de aprendizagem que se chama transferência. É quando nós transferimos uma habilidade, um conhecimento que a gente adquire para outros momentos do nosso dia a dia, outros momentos da nossa vida. Então, pensa o seguinte, essa compreensão da estrutura musical, do belo, da busca do coerente, da ordem, do significado musical, imagina se a gente consegue transferir isso para a casa onde a gente mora. Nós começamos a buscar estrutura, forma, beleza dentro da casa onde a gente mora. A gente começa a buscar essa estética, né? Essa percepção estética, não só na nossa casa, mas na rua onde a gente mora, no bairro, em nós mesmos, a forma que a gente se veste, os pensamentos que existem em nossas cabeças, as pessoas com quais a gente conversa. Pensa que o quão fantástico, quantas mudanças você pode promover buscando uma melhoria estética no seu dia a dia em vários aspectos da sua vida. E isso pode ser tomar como o ponto de partida a compreensão estética da música. Eu vou dar um exemplo. Utilizando a música, com a prática dessa escuta mais ativa da música, e aí, voltando sempre à música erudita, isso você depois transporta para outros gêneros musicais, você começa a fazer um trabalho de alfabetização sensorial, principalmente auditiva. Mas, por exemplo, se você vai assistir uma orquestra tocando, você começa a entender que os instrumentos não estão posicionados ali de qualquer jeito, existe uma lógica naquilo ali, a acústica dos instrumentos. E aí essa alfabetização sensorial começa a te possibilitar perceber nuances, mudanças na melodia, no timbre, na profundidade da obra musical, quando você tem vários instrumentos, na intensidade do toque de cada nota, no andamento melódico, harmônico da música. Você pode ouvir uma melodia que é tocada, por exemplo, com um violino, e você pode ouvir essa mesma melodia tocada lá pelo violoncelo, ou até tocado por outro instrumento de outra família, um trompete, um trombone. As possibilidades são imensas. Você pode perceber nuances harmônicas. Você pode, por exemplo, começar a ouvir que a mesma melodia ela se transforma completamente simplesmente porque o acorde que acompanha ela mudou. Imagina sei lá, um Atirei o Pau no Gato, completamente reharmonizado, com acordes diferentes, acompanhando aquela melodia do Atirei o Pau no Gato. Você pode transformar completamente o Atirei o Pau no Gato, que pode ser uma música de uma cantiga de roda, uma musiquinha mais feliz de criança, ela pode se tornar algo mais sombrio, né, mais lúgubre. Então, a harmonia, a gente começa a perceber essas nuances harmônicas também. Você pode começar a identificar variações da mesma melodia. Existe uma coisa que a gente chama em música, tema com variações, né? Existem composições que são assim. Então você pega um tema, às vezes é um tema pequeno, um tema de 4, 5, 6 notas, e você vai fazendo variações. Você não, o compositor, né? O compositor ele vai criando variações sobre aquele mesmo tema, e aquilo vai se repetindo várias vezes na composição, em camadas diferentes da composição, e isso um ouvido talvez sem treino não perceba tanto, mas um ouvido treinado ele começa a identificar onde essa melodia está se repetindo, as variações que ela está sofrendo. E toda essa alfabetização musical ela vai te dando uma espécie de super habilidade que é o desenvolvimento da compreensão de pensamentos complexos. Não sei se eu falei isso aqui direito, mas você começa a entender essas estruturas mais complexas, do macro para o micro,
Então, a estrutura, por exemplo, a estrutura sonata, como que é composto uma sonata? Uma sonata tem três partes. A primeira parte, ela obedece a tal estrutura, a segunda parte tem tal estrutura, a terceira parte tem tal estrutura. E aí você vai adentrando como se fosse você ir para um indivíduo de uma espécie e aí você vai analisando, analisando até chegar ao átomo que compõe aquela espécie. Então a gente entra na estrutura daquela música, daquela forma musical, e vamos nos aprofundando nessa análise até chegar à nota, o átomo daquela música. Ainda tem um outro benefício que é por causa desse desenvolvimento estético, que é a percepção do sublime. E para explicar de uma forma bem tranquila, seria a gente ter uma situação onde nós temos contato com os sentimentos mais nobres do ser humano. Então, o heroísmo, a altivez, a, as mais diversas virtudes de altíssimo nível do ser humano, a gente consegue ter acesso através da audição, da compreensão da música erudita. Você pegar, por exemplo, uma pastoral de Beethoven, aquilo ali é fantástico. Você tem contato com sentimentos com ideias, com pensamentos que você não tem no dia a dia, nas situações comuns, né, no dia a dia. Você vai ter com essa música, esse tipo de composição. Você ouvir um noturno de Chopin. Por exemplo, hoje eu faço isso menos, mas eu tinha uma prática em sala de aula de os primeiros 5 minutos colocar música para os meus alunos ouvirem, desde o primeiro ano, criançada com 6 anos. E era interessante porque isso mexia muito com o emocional deles. Dele ter aluno que ficava, que chorava, né? Eu não fazia para o aluno chorar de jeito nenhum, mas isso tocava em sentimentos ali dentro do aluno que ele chorava, né? Ele botava para fora aquelas emoções ali e não foi uma vez, duas, três. Eu tenho 15 anos de sala de aula, né? 25 anos que eu dou aula de música, mas trabalhando com esse público, tenho 15 anos. E chega no final da aula, a criança vem, o aluno vem e me abraça, fala que adora a aula, adorou a aula. Então, o contato com o sublime, ele funciona como uma forma até da gente regular esses sentimentos, usando, né, essa coisa pura, forte, virtuosa que existe dentro de cada um de nós. E aí a música, ela permite, ela é como se ela tirasse aquele nevoeiro que fica ali num caminho e a gente conseguisse acessar isso de uma forma mais tranquila, de uma forma segura. E aí eu volto justamente à transferência para outras áreas. Imagine você com essa alfabetização sensorial, estética feita, o quanto que você pode tirar proveito transferindo isso para outras áreas da sua vida, aí, do lugar onde você mora, do seu convívio, da sua rotina. Porque você vai começar a ver estrutura, forma, você vai se tornar Você vai ansiar. Ansiar? É isso mesmo? Ansioso, você vai ficar ansioso, você vai buscar é, equilíbrio nas coisas, ordem nas coisas. Isso vai vir da música, aonde você teve contato, aonde você viu isso acontecendo, e aí você transfere isso para você, para sua casa, para o seu bairro, para as pessoas com quem você anda, para os pensamentos que habitam sua mente. Para concluir, pense que buscar essa audição é claro, a compreensão da música erudita de uma forma mais ativa, ela, ela vai te proporcionar uma busca pelo equilíbrio, pela ordem, pela estrutura, e isso você pode transferir isso para outras áreas da sua vida, do seu dia a dia. A percepção estética, ela vai te ajudar muito com isso. Depois de algum tempo, você vai se tornar algo comum para você, perceber as diversas camadas da realidade, não só da música, mas da realidade do dia a dia, do relacionamento com tudo que existe, que te rodeia.
Se você gostou desse conteúdo, achou bacana e quer procurar mais informações, eu vou deixar aqui duas indicações bibliográficas. Uma é o Alucinações Musicais, do Oliver Sacks. Oliver Sacks era um neurologista, ele tem outros livros. O Oliver Sacks tem um jeito legal de escrever. Você lê um livro dele brincando, né? Esse Alucinações Musicais, ele traz a forma que a música trabalha no cérebro, e aí ele relaciona isso com vários distúrbios mentais, Alzheimer, esclerose, só lendo para entender. Mas é um livro muito legal, já tem alguns anos que eu li esse livro. Eu já falei dele até aqui num outro vídeo, de um ortopedista que caiu raio na cabeça dele e ele começou a gostar de música daí em diante. E o segundo livro é A Música no Seu Cérebro. Eu acho que é isso. É Daniel Levitin, T-I-N no final, Levitin. Onde ele vai falar justamente dos efeitos também da música no cérebro. São dois livros que eles vão ter essa abordagem mais fisiológica da música. Um outro negócio legal que, se você quiser se aprofundar, você pode pesquisar sobre teoria do ethos, que vai falar muito dessa coisa dos efeitos da música no patos da pessoa. E patos não é um monte de pato na lagoa, patos nos sentimentos, nas paixões das pessoas. Em resumo, um rei ele teria que ouvir música para rei. Um guerreiro teria que ouvir música para ser guerreiro. Se o guerreiro ouvir música para rei, ele não vai ser guerreiro, vai dar errado o plano. Isso aí vem lá da Grécia Antiga, quem falava muito disso era o Platão. É a teoria do ethos. Eu, apesar de ver a música funcionar, muitas vezes dessa forma, mas ela não funciona para tudo. Às vezes você pega uma criançada muito endiabrada e coloca uma música mais tranquila e eles não se acalmam. Então, não vamos acreditar que teoria do ethos funciona em todas as situações. Acredito que eu consegui trazer aqui bons motivos para você adicionar música erudita à sua dieta. Então, passe no próximo self-service aí e se farte de música erudita. A gente vai se conversando. Qualquer coisa me procura lá no Instagram. Se quiser trocar uma ideia, me chama lá no direct. A gente se vê no próximo vídeo. Fique bem. Um forte abraço.